Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Hadassah, eu sou Morá, professora aqui na AIN, Aliança Israelita Natsiratim, e hoje nós vamos estar iniciando uma nova série aqui no nosso podcast. E essa série, né, ela tem como título Voltem para o Cristianismo. Se eu pudesse melhorar ainda mais esse texto, né, ou este título, eu diria: Israelitas, voltem para o cristianismo. Mas calma, não saia daqui, porque de fato isso é só uma provocação e você vai entender, tá bom? Longe de mim está dizendo para você deixar de fazer techuvá. Essa não é a proposta. Então vamos lá. Na série de hoje, nós vamos estar, como diz uma haverá, nós vamos estar iniciando com o pé na porta. E vamos estar falando de um tema extremamente, além de relevante, mas também muito controverso no nosso meio. Então vamos lá. Quando eu falo para a gente voltar, né, para o cristianismo, a primeira coisa que precisa ficar claro é o seguinte, que a Bíblia que nós temos em mãos, tá ok? Não importa qual é a versão que você tenha, ela é uma Bíblia escrita por judeus, para judeus e num contexto óbvio que judaico. Quando tudo que a gente vê na palavra, ela não tem como finalidade invalidar aquilo que o Eterno mencionou na sua Torá. Então, erroneamente falando, porém, apenas a título falando pedagogicamente, aquilo que é chamado de Antigo e Novo Testamento, na verdade não existe, porque a Torá do Eterno é uma só. Então, quando Yehoshua vem, como estamos carecas de saber, né, lá em Toledote, vai falar o seguinte, que 5,17, né, a Bessorá, popularmente conhecida como Mateus, que Yehoshua não veio para abolir a lei, né, não veio para abolir a Torá, mas para torná-la plena. Então, quando eu trago esse título, né, Voltem para o Cristianismo, o título desta série, o que eu quero falar claramente é: voltemos, tá? Voltemos, eu e você, a praticar e fazer, né? Praticar e fazer é o mesmo, mas só para ficar redundante, de fato, nós precisamos voltar a fazer o que fazíamos e que estava correto, ou voltarmos a fazer corretamente aquilo que fazíamos no cristianismo. Então vamos lá. Quando eu quero abordar esse tema hoje, dízimos e ofertas, é muito comum quando nós estávamos no cristianismo, nós vimos pessoas se convertendo e essas pessoas tinham dificuldade de ofertar e dizimar. E aí, passado um tempo, então, elas começam a ofertar e dizimar. E alguns de nós, por ter passado e ter visto algumas discrepâncias e até mesmo atos antibíblicos, né, dentro do contexto judaico, e nós passamos a fazer techuvá, alguns vão para o extremo. Que extremo é esse? Bom, uma das colocações feitas e que não está errado nós não precisamos dizimar mais. Sim, é correto, nós não precisamos dizimar mais. Mas falaremos disto daqui a pouco. Então vamos lá. Falando da nossa prática enquanto estávamos no cristianismo, era muito comum algumas pessoas fazerem o seguinte: assim que recebiam, por exemplo, o seu salário, assim que recebiam a sua mesada, assim que recebiam o seu provento, a primeira coisa que elas faziam era o quê? Era dizimar. Então, assim, voltando na minha fala, de fato, o dízimo, biblicamente falando, ele é uma ação, né? É uma mitzvah, tá? Não está errado eu usar a expressão ação. Ele é uma mitzvah voltada especificamente para pecuaristas e agricultores. E nós não estamos, em hipótese alguma, invalidando isto. Então, quando eu digo para você, e estou dizendo para mim também, voltar a dizimar, parece que eu estou me contradizendo, levando em consideração que o dízimo era para quem? Para pecuarista e agricultores. E sim, eu não sou pecuarista e nem sou agricultora. Não sei se você é, mas supondo que você não é, tá ok? Então eu estou dizendo para você, da mesma forma que eu estou dizendo para mim, que nós devemos voltar
a ter esta prática que tínhamos no cristianismo, que é dizimar. E aí, eu te faço uma pergunta. Abraham, né? Ou melhor, eu já coloco para você, Abraham deu o dízimo de tudo. Mas calma aí. Abraham, Radassa. Ah, tá, Abraão. Mas ele também era pecuarista. Sim, ele também é pecuarista. Mas quando a palavra menciona que Abraham deu o dízimo de tudo, a referência aqui é quando ele volta da guerra e quem vencia a guerra, né, tinha direito a todo o espólio. Então, a todo o espólio da guerra, né? Então, quando a palavra, né, a Torá lá em Bereshit menciona, e a gente vai ver também uma referência em Ivrim, né, Hebreus 7, falando que ele deu o dízimo de tudo, está falando especificamente de uma situação mais específica ainda, que era qual? Que foi, melhor dizendo, assim que ele venceu uma guerra. E qual era o espólio da guerra? A própria palavra vai mencionar. E não era apenas gados e sementes e frutos. Até porque as pessoas não iam levar gados e frutos para a guerra. Elas levavam armas, levavam bens, porque levavam bens também. Porque a partir do momento que elas conquistassem aquela cidade, elas já se estabeleceriam ali. Então, quando Abraham se depara com Melquisedeque e ele dá o dízimo de tudo, ele dá o dízimo de todo o espólio que ele conquistou. Isso significa que ele deu o dízimo do gado, ele deu o dízimo das sementes, ele deu o dízimo dos frutos, ele deu o dízimo da plantação e ele deu o dízimo também dos bens que ele conquistou. Por exemplo, vamos imaginar, se ele conquistou joias, ele também deu o dízimo das joias. Ou seja, tudo que Abraham pegou da guerra, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Então, fica aqui algumas perguntas. Quando Abraham dizimou, a Torá não havia sido entregue, não havia a legislação por escrito. Então, como ele sabia o que tinha que dizimar? Fica aqui essa pergunta. A outra questão, até mesmo antes de Abraham surgir na história, quando Caim e Hevel, né, Caim e Abel, como que eles sabiam como ofertar? Sabe? Levando em consideração que não foi o tipo de oferta que o Eterno rejeitou. Então, nós sabemos que Caim matou Abel. Por quê? Porque o Eterno aceitou a oferta de Abel. Mas o X um era agricultor e outro era pecuarista. Se agricultor e pecuarista eram as pessoas que tinham a obrigatoriedade de dizimar, os dois dizimaram, os dois ofertaram. Por que o Eterno aceitou a oferta de um e não aceitou de outro? Levando em consideração que a oferta, ok? Que o tipo da oferta, que o produto da oferta, sim, era aceitável ao Criador. O que o Eterno não aceitou de Caim foi o quê? Foi a kavaná, ou seja, a intenção do coração. Então, a partir deste ponto, eu gostaria de introduzir os conceitos corretos para que a gente pudesse caminhar dentro agora da perspectiva da Alahá, né, da forma de caminhar de Yehoshua e dentro da perspectiva bíblica judaica. Então, vamos lá. A palavra oferta, ela é, na verdade, terumá. Então, terumá é algo que eu separo, que você separa para dar como oferta voluntária ao Criador. Qualquer coisa, mas é qualquer coisa mesmo, que você diga assim, olha, eu vou separar isso daqui para dar de oferta ao Criador. Isso é uma terumá. E aí, por exemplo, eu já falei isso num shiur. Quando eu compro algo novo, primeiro eu quero usar num Shabat. Então, de alguma forma, eu estou reservando aquilo como uma terumá, como uma oferta ao Senhor. Como, por exemplo, todos os lares judaicos fazem isso, compram uma comida específica, né, para fazer no Shabat. Então, isso é uma terumá, é uma oferta dedicada ao Senhor. Eu vou separar aqui R$1 para dar de oferta. Isso é terumá, é algo que eu possuo e quero dar ao Criador. E isso é voluntário. Agora,
A outra expressão correta é maaser. O que é o maaser? Maaser não é o dízimo dentro da perspectiva cristã, porque dentro da perspectiva cristã, o dízimo é apenas dinheiro, ou seja, só é dízimo se for dinheiro. Essa não é a perspectiva judaica, ok? Então, que é o maaser? Maaser, de novo, não é o dízimo. Maaser, neste caso, maaser não é dinheiro, perdão. Maaser, neste caso, biblicamente falando, só quem deveria dar, ok? Era o pecuarista e o agricultor. E era destinado aos levitas e aos sacerdotes. Então, no tempo bíblico, tá? Vamos colocar assim, quando a gente vê, né, lá na lei de Moshe, né, na Torá do Criador, quando ele fala para dar um maaser, ele está de fato o eterno, está de fato dizendo que quem deve dar 10% da agricultura, da pecuária, de novo, são o pecuarista, é o agricultor, e aí eles pegam lá 10% e dão. Agora, tinha uma outra coisa também, porque aqui entra um outro conceito para vocês entenderem. Esse primeiro dízimo, tá? O maaser rishon, que era dado para o levita e para o sacerdote. E tinha um segundo maaser, que é o maaser sheni, que era destinado, então, para a manutenção da viúva, do órfão, do estrangeiro, que eram os necessitados também. Ficou claro? Então, olha só. Quem é que dava o dízimo? Biblicamente falando, quem o Eterno determinou que deveria dar o dízimo? Agricultor e pecuarista. O primeiro dízimo dado ficava para o levita e o sacerdote. E o segundo dízimo dado ficava para a manutenção da viúva, do órfão e do estrangeiro ou dos necessitados. Agora, vou deixar bem mais claro para você, falando biblicamente na nossa realidade atual, falando de hoje, ok? Hoje, como eu, Radassa, tá? Como eu, Radassa, não estou em Israel, eu não devo dizimar, ok? Como eu não estou em Israel, eu não devo dizimar. Outra questão, como eu não faço parte do sacerdócio levítico, tá ok? E como hoje não existe o sacerdócio levítico, nós não devemos dizimar. Ou seja, como nós não sabemos de fato quem é levita e o sacerdócio levítico não existe, o sacerdócio não existe, ninguém tem que dizimar, ok? Outra questão, como eu não sou, né? Agricultora e eu não sou pecuarista, eu não devo dizimar. Então, para ficar extremamente claro, não estamos em Israel, não dizimamos. Não existe o sacerdócio levítico, não dizimamos. Como não somos agricultores e pecuaristas, não dizimamos. Radassa, eu sou agricultora e pecuarista. Você está em Israel? Não, então não dizima, ok? Então, dízimo, biblicamente falando, não se deve dar. Compreenderam isso? Ok? Ficou claro? Beleza, então eu estou entendendo que você entendeu e que ficou muito claro isso. Agora, eu quero ir para uma outra perspectiva com você. Quando eu olho para a unidade de medida chamada maaser, porque a gente usa muito dízimo, nossa mente vai para uma mentalidade cristã, já pensa em dinheiro e pensa nos 10%, ok? Só que a palavra correta é maaser. Maaser é uma unidade de medida que significa 10%. Então, por exemplo, amanhã é Dia das Mães. Então, é natural que muitas famílias, ok, vá ao restaurante almoçar. Ao final, quando eles pedem a conta, vem o garçom e lá no finalzinho está escrito o quê? Maaser do garçom, ok? Está escrito lá, maaser do garçom. Uai, você nunca viu escrito maaser do garçom? Sim, está escrito maaser do garçom, porque está falando lá 10% do garçom. Quando você vai em qualquer lugar e que tem essa gorjeta de 10%, por exemplo, aquilo dali é o maaser da sua conta. Sempre que tiver essa
unidade de medida de 10% significa um maaser. Então, por exemplo, existem pessoas que falam assim, olha, eu vou tirar 2 horas e 40 minutos do meu dia para ler Torá, para orar, para adorar o Criador. Ele está fazendo o quê? Ele está dando o maaser do seu tempo, ok? Ah, não, eu vou tirar todo dia, eu vou tirar uma vez por semana, todo Shabat, um exemplo. Todo Shabat eu vou tirar 2 horas e 40 minutos para fazer Hesed. A pessoa está dando o maaser do seu Shabat para o Eterno. Então, sempre que houver esta unidade de medida de 10%, significa que a pessoa deu o maaser de algo para o Eterno, ok? O maaser de algo para o Eterno. Quando nós fazemos a nossa confissão de emuná todo santo dia, pela manhã e à noite, ao levantar e ao se deitar, que é o Shema Israel, nós sempre falamos o quê? O Eterno nos diz para honrá-lo com todas as nossas posses. Grava isso. O Eterno nos manda honrá-lo com todas as nossas posses. E aqui, de novo, não estamos falando de dinheiro, e sim de tudo, com letras maiúsculas e garrafais, de tudo que me pertence. Então, tudo aquilo que está no meu poder, de tudo aquilo que está no meu poder, vou falar de novo, tudo aquilo que está nas minhas mãos, tudo aquilo que eu tenho autoridade sobre, eu devo fazer o quê? Eu devo dar o maaser para o Criador. Então, maaser significa 10%. Agora, uma coisa que sempre me intrigava no passado, né, quando eu li a palavra, era Yehoshua dizer o seguinte: vós não podeis servir a 2 senhores. Não dá para servir a Hashem e a Mamon. Então, antigamente, e sim, Mamon está falando do Deus do dinheiro, tá? Com letra minúscula, é claro. Antigamente, me dava a impressão que Yehoshua estava colocando Hashem e Mamon no mesmo pé de igualdade. Mas hoje, tá? Hoje, com o entendimento que eu tenho, e é claro que não existe um pé de igualdade entre os dois, muito pelo contrário. Para mim, o que é claro é que a intenção dele não é colocar isso no sentido de pé de igualdade, e sim, como ele mesmo disse, aonde está o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Ou seja, quando Yehoshua diz, vós não podeis servir a Mamon e a Hashem, Yehoshua não está colocando Mamon e Hashem no mesmo pé de igualdade, muito pelo contrário. E aqui entra uma questão muito triste. Para muitos de nós, Mamon está numa posição superior à de Hashem. Infelizmente, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá ok? Então, quando é que eu estou, né? Quando é que a Hadassah está evidenciando que Mamon está acima do Criador? Quando, por exemplo, eu uso frases do tipo, o Eterno não precisa do meu dinheiro. Quando eu uso essa frase, eu estou evidenciando que Mamon está num pé de igualdade superior ao Eterno na minha vida. Outra frase também, o Eterno não precisa da minha oferta. Então, quando eu digo isso, de igual forma, é uma desculpa esfarrapada que eu estou dando para dizer, olha, o Eterno não precisa da minha oferta, então eu não vou ofertar. O dízimo, aí outra frase que também dizemos, o dízimo era para pecuaristas e agricultores. E aí, meus queridos, o pior de tudo é que todas essas frases que eu, Hadassah, você com certeza nunca disse isso e nem vai dizer, o pior de tudo é que estas frases, elas estão repletas, elas estão repletas de verdades e, sim, você não entendeu errado. Por quê? De fato, o Eterno não precisa do meu dinheiro, de fato, o Eterno não precisa da minha oferta, e sim, eu não sou agricultor e pecuarista, eu não tenho que dar o dízimo. Aqui eu estou falando dízimo de propósito. Eu não tenho que dar o maaser. Só que Shaul Hashalia, ele fala uma coisa extremamente relevante lá em Efésios 4,17. Não que eu esteja procurando ofertas.
Desejo, porém, o que for creditado na conta de vocês. Então, quando eu, aspas, dou do meu dinheiro para o eterno, quando eu dou a minha oferta para o eterno e quando eu dou o meu maaser para o eterno, quem precisa dessas três coisas não é o eterno, sou eu. Porque quando eu dou, aspas, o meu dinheiro ao eterno, quando eu oferto ao eterno e quando eu dou meu maaser ao eterno, isso tudo é creditado na minha conta. E aí, só para deixar claro, o dinheiro não é meu, porque eu não tenho nada. É tudo do eterno, porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas, glória, pois a ele, amém. Diz Romanos 11, 35 em diante, tá ok? Então o dinheiro não é seu. A oferta, eu até poderia dizer que é tua, tá? O dízimo, ele manda a gente dar, ou melhor dizendo, o maaser, ele manda a gente dar. Isso não tem... Aí, quando a gente fala que o dízimo, né, que o maaser é para agricultor e pecuarista, de novo, você não está errado, você não está errado. Mas a gente está falando do Pichat. Agora a gente está indo para um nível mais profundo. Porque quem precisa de tudo isso sou eu. Porque eu acho que é Lucas, né, a quarta Bessorá, se não me falha a memória, capítulo 6, diz assim, ó, dê e o Eterno te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, todas as vezes que eu tenho o coração, kavaná, para dar ao Eterno o que já é dele, entende? Dar a ele o que já é dele, consequentemente, a maior beneficiada sou eu. Então, a gente se encaminhando para o final dessa série, né, dessa reflexão, eu quero usar uma expressão errada com você, de propósito, errado, tá bom? Então vamos lá. Na lei, essa expressão é, na lei, apenas agricultores e pecuaristas davam maaser. Na graça, tá ok? Na graça, nós damos o maaser de tudo. De tudo. Na lei, era só da colheita, era só do gado, tá ok? Era só da semente. Agora não. Na lei, era só o pecuarista e o agricultor. Ué, mas nós não estamos na graça? Então agora, se você me permite, agora ficou pior. Porque não é só desses produtos específicos e não é só para pessoas específicas. Agora é para todo mundo, tá? Então, tudo aquilo que está em seu poder, tudo aquilo que está em meu poder, tudo aquilo que está na minha tutela, tudo aquilo que está na minha administração, que também está relacionado ao tempo, ao dinheiro, ao gado, tudo, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, tudo o que está sobre a sua administração, você precisa dar o maaser para o eterno, ok? E tem um detalhe, por falar em administração, lembremos-nos que todos nós somos apenas administradores do reino de Adonai, tá bom? Bom, para finalizar, quando Yehoshua morreu, ele nos elevou para um reino de sacerdotes. Se lembra? Kefa Beit vai falar 2 a partir do Passuque 8 e 9, que nós fazemos parte de um reino de sacerdotes, e só para deixar claro, lá em Shemote também fala isso. Então não é uma questão de lei e de graça. Kefa só está utilizando a mesma expressão que já está lá na Torá. Então, deixa eu ler aqui para vocês o que diz a respeito de Abraham, né? Já que quando Yehoshua morreu, ele nos elevou para o reino de sacerdotes e nós, então, voltamos para a mesma alahá, para a mesma forma de caminhar de Abraham, que seguiu dando o seu maaser de tudo. Diz assim em Ivrim 7, Ivrim 7, 2, 4, 6, 7 e 10. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Para o qual também Abraham separou o maaser de tudo. Primeiramente, se interpreta a rei de justiça, depois também é rei de Shalem, que é paz, ou seja, rei da paz. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraham, o patriarca, pagou o maaser, tirando dos melhores despojos. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui,
não se inclui. Entre eles recebeu Maaser de Avraham e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Isso aqui é fantástico. O inferior é abençoado pelo superior. Então, Avraham foi abençoado e, consequentemente, abençoou. Porque quando a gente dá, entrega o Maaser de tudo, a gente também acaba abençoando aquele a quem estamos entregando. Porque aquele que ainda não tinha gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, agora falando corretamente, na lei de Moshe, o Maaser era para agricultores. Agora, falando na Alahá, do Mashiach, o Maaser é de tudo e de todos. E quando a gente fala a lei de Moshe, não significa que Moshe é quem criou a lei. Muito pelo contrário, tá? Nós estamos simplesmente honrando ele, porque ele foi o canal do Eterno para trazer a Torá do Criador para nós. Então, como eu fiz erroneamente e de propósito a distinção entre a Alahá de Moshe, que é do Eterno, e a Alahá de Yehoshua, que também é do Eterno, porque nós precisamos levar em consideração que em hipótese alguma que Yehoshua invalidou a Torá, pois a mesma não era e nem foi criada por Moshe, e sim é de Hashem. Vejamos que o homem mais sábio da terra falou o seguinte em Mislei, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Isso é Mislei 3:9, desculpa, e agora no 10 diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Algumas pessoas, quando estavam no cristianismo, elas não tinham restrições em dar. Algumas faziam votos, chegavam a dar tudo. E é claro, Hasbe Shalom, que na Ain jamais te incentivaremos a fazer isto. Muito pelo contrário. Isto, inclusive, é uma transgressão à Torá, pois a mesma legisla que não devemos dar, que devemos dar no máximo 20%, ou seja, não podemos dar além de 20%, ok? Então, por que isso dá mais do que 20%? Claro que há situações muito específicas que às vezes a gente pode até chegar a 30%, mas o dar tudo, sabe, a ponto de ficar, correr riscos de ficar sem nada em casa, sem nada para sua família, isso é uma transgressão da Torá. Por quê? Porque o próprio Yehoshua disse: não tentarás Adonai, tá bom? Então, quando eu falo para você voltar ao cristianismo, é claro que aqui tem uma provocação para que você possa voltar às boas práticas que fazia lá, levando em consideração que o Maaser, que o dízimo, e que o nome certo é Maaser e a terumá, que são ofertas, são práticas judaicas e não cristãs. Então, todas as vezes que você dá um Maaser, porque agora nós estamos na Alahá do Mashiach, que devemos dar de tudo, de novo, é do dinheiro, é um abraço, é do seu tempo, é do seu filho, ok? É de tudo. Honrar o Eterno com todas as suas posses, tudo aquilo que está nas suas mãos, com tudo aquilo que você tem autoridade sobre. Isto é uma prática judaica e não é uma prática cristã. Lembre-se também que Maaser não é só dinheiro, ok? Mas é também dinheiro. Shalom, shalom. E se você gostou, é só curtir e compartilhar com seus amigos. Shalom, Haverim, Hag Shavuot Sameia. Estamos aqui, aqui é Hadassah Bat Eloá. Estamos celebrando a festa de Shavuot, que é o casamento, a entrega da Torá
que o Eterno deu a nós, lá no Har Sinai, né, no Monte Sinai. E eu estava aqui lendo Bereshit 3, e quando eu parei exatamente no Passuque, né, no versículo 19, me chamou a atenção uma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, bem estilo psicanálise, vou falar livremente, tá? Eu não fiz nenhum tipo de anotação. Talvez você esteja percebendo pelo meu tom de voz a minha, digamos, exaltação, né? E tem tudo a ver com a festa de Shavuot. Então, vamos lá. O Eterno, quando nos criou, né, na figura, né, de Adão e Havá, ele nos deu uma ordem. Que ordem foi essa? Nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nossos sábios dizem que pós Shabat, né, nós teríamos acesso àquela árvore que vai estar lá em Apocalipse, né, que do seu fruto comerá mês a mês, que vai dar cura para as nações. Mas voltando aqui para eu não me perder, não devagar muito. Olha só. Lá no versículo 19, no Passuque 19, o Eterno diz assim para o homem: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Só que tem um detalhe, tá? Ontem eu estava ouvindo, se não me falha a memória, o Rabino Groiber falando sobre Shavuot. E ele disse o seguinte, que ele, a instituição dele está do lado do Instituto Butantan, lá em São Paulo, e ele foi no Instituto Butantan e perguntou para uma pessoa responsável lá o seguinte: qual é a cobra que come pó, né? Qual é a serpente que come pó? E a pessoa disse para ele: olha só, se ela comer pó, vai morrer. E aí, ok, ele voltou, ele não deu sequência nessa fala, né? Então, claro que existe uma metáfora aqui e eu não vou entrar nisso agora. Mas olha só que interessante, o Eterno disse para Adão, né, que ele é pó e ao pó voltará. Ou seja, nós, seres humanos, somos pó e ao pó retornaremos. Só que, antes do Eterno dar esta cralá, né, essa maldição para Adão, né? Por que eu estou falando Adão e não Adão? Porque Adão está falando da humanidade, não foi o Adão, o homem, aquele ser humano específico, não, fomos nós que pecamos, entende? Foi a humanidade que pecou. E aí o que acontece? Lá no, deixa eu ver aqui, no Passuque 14, versículo 14, o Eterno começa, olha só, o Eterno começa dando a maldição para a serpente, depois vai para Havá, depois vai para Adão. Então vamos falar o que o Eterno fez com a serpente. O Eterno colocou assim, ó, versículo 14. Então o Eterno disse à serpente, né? Visto que isto fizeste, maldita és dentre os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Aqui entra o que a gente precisa. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da sua vida. Então, segundo os especialistas do Instituto Butantan, se a serpente comer pó, ela vai morrer. Só que nós sabemos que a serpente não morreu, ela permanece viva. E aí o Eterno também diz, eu espero que você consiga compreender a linha de raciocínio, o Eterno diz ainda, né, que ele vai colocar inimizade, né, no versículo 15, entre a mulher e a sua descendência. A gente sempre ouviu falar isso apontando para o Mashiach, e está correto. Mas qual é a descendência da mulher? Né? São os filhos. Então, o Eterno colocaria inimizade entre os filhos de Havá, ok? Que sou eu e você, e os nossos filhos, e assim sucessivamente. O Eterno colocará inimizade entre a serpente e os filhos de Havá. Então, a serpente, para se manter viva, ela precisa comer pó. Então, para que a serpente, misericórdia, se mantenha viva, o que ela precisa comer? Exatamente isso, ela precisa comer a gente, porque a gente é pó. Então, o alimento da serpente somos nós. Até que venha o Mashiach,
que já veio, para nós já veio, até que venha o Mashiach e ainda não chegou esse momento específico, mas que ele pise na cabeça dela. Só que tem um detalhe, para nós o Mashiach já veio. E o Eterno diz lá em Devarim 28 que ele vai colocar, né, os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E aonde que a serpente vai querer pegar? Vai querer pegar no nosso calcanhar. E aí eu lembro agora do calcanhar de Aquiles, né, que era o ponto fraco. Então, o alimento da serpente, né, sou eu e você. O alimento da serpente está onde? No nosso ponto fraco. E aí, quando o Adão e Havá, eles comem do fruto, eles comem da árvore do conhecimento, eles perderam acesso até a esta árvore novamente. E aí, o que o Eterno faz? O que o Eterno fez com a gente, tanto no Har Sinai, como agora? E a gente viu isso também lá em Maasei Hashelirim, Atos 2, quando a igreja cristã vai colocar como Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, mas para nós é a festa de Shavuot. Por quê? Porque é a entrega da Torá e é quando a gente recebe a Ruach HaKodesh. E o que a Ruach HaKodesh faz? O que o Espírito do Santo, né? O Espírito de Santidade nos faz? Ele nos reveste de autoridade, ele nos reveste de poder. Para quê? Para que a gente possa subjugar a serpente. E quem é a serpente? A serpente é o Yetzer Hará. A serpente é a nossa má inclinação. Então, quando e como eu consigo vencer a minha má inclinação? Quando e como eu consigo pisar na cabeça dessa serpente? Quando e como eu coloco essa serpente para morrer, né? Não dando a ela de mim, né, que sou o pó. A partir do momento que eu pratico Torá e Mitzvot. Ou seja, a partir do momento que eu pratico aquilo que o Eterno quer para mim. Por quê? Porque Yeshua e Yehoshua, ele é a Torá viva. E essa árvore do conhecimento, ela nada mais é do que a própria Torá do Eterno. Então, lá no Gan Eden, ele não poderia comer dela por um espaço de tempo. Só que agora, nós podemos comer dessa árvore todo dia. E vamos pensar de uma outra forma, a partir de agora, que nós estamos celebrando Shavuot. Então, meus queridos, eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. E eu tenho um detalhe, tá? Antes da queda, por mais que o homem, de fato, foi feito do pó da terra, e sim, fomos feitos do pó da terra, porém, antes da queda, a nossa vestimenta, a nossa pele, tá? A gente não tinha uma roupa do tipo calça, camisa, enfim, saia. Não, nós não tínhamos essa roupa. A nossa pele, sabe? Esse músculo que a gente tem, né, chamado de pele, ele era de luz. Mas quando a gente caiu, quando a gente pecou, nós perdemos essa luz. E aí passamos a ter o quê? Essa pele que temos hoje, que é uma pele perecível. Então, a pele que nós tínhamos antes, que era a pele, vamos colocar assim, do próprio Eterno, porque ele é luz, ele não é feito, misericórdia, Hasbe Shalom. Ele é luz, ele é tudo. Então, ele deu uma parte de si para nós, né? Que é essa pele, além da sua rua, né? Que é essa pele. Mas quando nós caímos, nós perdemos essa luz, né? E passamos a ter essa pele que eu vou filosoficamente chamar de treva. Então, a serpente não poderia nos comer antes do pecado. Por quê? Porque a nossa vestimenta, apesar de termos sido feitos do pó da terra, mas nós éramos revestidos de luz. E não dá para comer luz. É possível comer luz? A menos tem acho que não sei qual é a religião que eles eles, como é que fala? Eles se energizam de luz, eles não comem. Mas eu não posso dizer se eles vão conseguir ficar eternamente sem comer nada, só vivendo de luz. Mas nós no Gan Eden, se nós não tivéssemos pecado, nós teríamos vivido eternamente. Por quê? Porque a nossa pele porque a nossa pele era luz. Então, a serpente, do que a serpente se alimenta? Ela se alimenta da gente, que somos pó. Hag Shavuot Sameach.
Shalom, Haverim, Hag Shavuot Sameia. Estamos aqui, aqui é Hadassah Bat Eloá. Estamos celebrando a festa de Shavuot, que é o casamento, né? A entrega da Torá, que o Eterno deu a nós, lá no Har Sinai, né, no Monte Sinai. E eu estava aqui lendo Bereshit 3, e quando eu parei exatamente no Pasuk, né, no versículo 19, me chamou a atenção uma coisa e eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, bem estilo psicanálise, vou falar livremente, tá? Eu não fiz nenhum tipo de anotação. Talvez você esteja percebendo pelo meu tom de voz a minha, digamos, exaltação, né? E tem tudo a ver com a festa de Shavuot. Então, vamos lá. O Eterno, quando nos criou, né, na figura, né, de Adão e Havá, ele nos deu uma ordem. Que ordem foi essa? Nós não comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nossos sábios dizem que pós Shabat, né, nós teríamos acesso àquela árvore que vai estar lá em Apocalipse, né, que do seu fruto comerá mês a mês, que vai dar cura para as nações. Mas voltando aqui para eu não me perder, não devagar muito. Olha só. Lá no versículo 19, no Passuque 19, o Eterno diz assim para o homem: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Só que tem um detalhe, tá? Ontem eu estava ouvindo, se não me falha a memória, o Rabino Groiber falando sobre Shavuot. E ele disse o seguinte, que ele, a instituição dele está do lado do Instituto Butantan, lá em São Paulo, e ele foi no Instituto Butantan e perguntou para uma pessoa responsável lá o seguinte: qual é a cobra que come pó, né? Qual é a serpente que come pó? E a pessoa disse para ele: olha só, se ela comer pó, vai morrer. E aí, ok, ele voltou, ele não deu sequência nessa fala, né? Então, claro que existe uma metáfora aqui e eu não vou entrar nisso agora. Mas olha só que interessante, o Eterno disse para Adão, né, que ele é pó e ao pó voltará. Ou seja, nós, seres humanos, somos pó e ao pó retornaremos. Só que, antes do Eterno dar esta cralá, né, essa maldição para Adão, né? Por que eu estou falando Adão e não Adão? Porque Adão está falando da humanidade, não foi o Adão, o homem, aquele ser humano específico, não, fomos nós que pecamos, entende? Foi a humanidade que pecou. E aí o que acontece? Lá no, deixa eu ver aqui, no Passuque 14, versículo 14, o Eterno começa, olha só, o Eterno começa dando a maldição para a serpente, depois vai para Havá, depois vai para Adão. Então vamos falar o que o Eterno fez com a serpente. O Eterno colocou assim, ó, versículo 14. Então o Eterno disse à serpente, né? Visto que isto fizeste, maldita és dentre os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Aqui entra o que a gente precisa. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da sua vida. Então, segundo os especialistas do Instituto Butantan, se a serpente comer pó, ela vai morrer. Só que nós sabemos que a serpente não morreu, ela permanece viva. E aí o Eterno também diz, eu espero que você consiga compreender a linha de raciocínio, o Eterno diz ainda, né, que ele vai colocar inimizade, né, no versículo 15, entre a mulher e a sua descendência. A gente sempre ouviu falar isso apontando para o Mashiach, e está correto. Mas qual é a descendência da mulher? Né? São os filhos. Então, o Eterno colocaria inimizade entre os filhos de Havá, ok? Que sou eu e você, e os nossos filhos, e assim sucessivamente. O Eterno colocará inimizade entre a serpente e os filhos de Havá. Então, a serpente, para se manter viva, ela precisa comer pó. Então, para que a serpente, misericórdia, se mantenha viva, o que ela precisa comer? Exatamente isso, ela precisa comer a gente, porque a gente é pó. Então, o alimento da serpente somos nós. Até que venha o Mashiach,
que já veio, para nós já veio, até que venha o Mashiach e ainda não chegou esse momento específico, mas que ele pise na cabeça dela. Só que tem um detalhe, para nós o Mashiach já veio. E o Eterno diz lá em Devarim 28 que ele vai colocar, né, os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. E aonde que a serpente vai querer pegar? Vai querer pegar no nosso calcanhar. E aí eu lembro agora do calcanhar de Aquiles, né, que era o ponto fraco. Então, o alimento da serpente, né, sou eu e você. O alimento da serpente está onde? No nosso ponto fraco. E aí, quando o Adão e Havá, eles comem do fruto, eles comem da árvore do conhecimento, eles perderam acesso até a esta árvore novamente. E aí, o que o Eterno faz? O que o Eterno fez com a gente, tanto no Har Sinai, como agora? E a gente viu isso também lá em Maasei Hashelirim, Atos 2, quando a igreja cristã vai colocar como Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, mas para nós é a festa de Shavuot. Por quê? Porque é a entrega da Torá e é quando a gente recebe a Ruach HaKodesh. E o que a Ruach HaKodesh faz? O que o Espírito do Santo, né? O Espírito de Santidade nos faz? Ele nos reveste de autoridade, ele nos reveste de poder. Para quê? Para que a gente possa subjugar a serpente. E quem é a serpente? A serpente é o Yetzer Hará. A serpente é a nossa má inclinação. Então, quando e como eu consigo vencer a minha má inclinação? Quando e como eu consigo pisar na cabeça dessa serpente? Quando e como eu coloco essa serpente para morrer, né? Não dando a ela de mim, né, que sou o pó. A partir do momento que eu pratico Torá e Mitzvot. Ou seja, a partir do momento que eu pratico aquilo que o Eterno quer para mim. Por quê? Porque Yeshua e Yehoshua, ele é a Torá viva. E essa árvore do conhecimento, ela nada mais é do que a própria Torá do Eterno. Então, lá no Gan Eden, ele não poderia comer dela por um espaço de tempo. Só que agora, nós podemos comer dessa árvore todo dia. E vamos pensar de uma outra forma, a partir de agora, que nós estamos celebrando Shavuot. Então, meus queridos, eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer. E eu tenho um detalhe, tá? Antes da queda, por mais que o homem, de fato, foi feito do pó da terra, e sim, fomos feitos do pó da terra, porém, antes da queda, a nossa vestimenta, a nossa pele, tá? A gente não tinha uma roupa do tipo calça, camisa, enfim, saia. Não, nós não tínhamos essa roupa. A nossa pele, sabe? Esse músculo que a gente tem, né, chamado de pele, ele era de luz. Mas quando a gente caiu, quando a gente pecou, nós perdemos essa luz. E aí passamos a ter o quê? Essa pele que temos hoje, que é uma pele perecível. Então, a pele que nós tínhamos antes, que era a pele, vamos colocar assim, do próprio Eterno, porque ele é luz, ele não é feito, misericórdia, Hasbe Shalom. Ele é luz, ele é tudo. Então, ele deu uma parte de si para nós, né? Que é essa pele, além da sua rua, né? Que é essa pele. Mas quando nós caímos, nós perdemos essa luz, né? E passamos a ter essa pele que eu vou filosoficamente chamar de treva. Então, a serpente não poderia nos comer antes do pecado. Por quê? Porque a nossa vestimenta, apesar de termos sido feitos do pó da terra, mas nós éramos revestidos de luz. E não dá para comer luz. É possível comer luz? A menos tem acho que não sei qual é a religião que eles eles, como é que fala? Eles se energizam de luz, eles não comem. Mas eu não posso dizer se eles vão conseguir ficar eternamente sem comer nada, só vivendo de luz. Mas nós no Gan Eden, se nós não tivéssemos pecado, nós teríamos vivido eternamente. Por quê? Porque a nossa pele porque nossa pele era luz. Então, a serpente, do que a serpente se alimenta? Ela se alimenta da gente, que somos pó. Hag Shavuot Sameach.